Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade às palestras online da Sociedade de Discípulos de Cristo, eu sou o Jorge Luiz Terrichu e coube para mim fazer nesta noite a palestra a respeito dos caracteres da perfeição, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciar, eu vou ler a parábola, então, escrita por Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades o vosso irmão, que fazeis com isso a mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Bom, primeiro que nós não podemos, de forma alguma, levar ao pé da letra aquilo que é colocado, certo? Porque nós sabemos que nós nunca chegaremos à perfeição de Deus. Está muito distante de nós, da nossa capacidade evolutiva. Muito bem, porque Deus é a perfeição infinita. E nós nunca chegaremos a essa perfeição infinita. Somos espíritos milenares num processo de evolução. O que ocorre? Das várias encarnações, à medida em que nós vamos reencarnando e evoluindo, nós vamos deixando de lado os nossos instintos e desenvolvendo os nossos sentimentos. O que acontece com isso? A cada encarnação eu vou dando um passo nesse processo de evolução. O que traz essa parábola para a nossa reflexão é justamente que tratar aqueles que nos são simpáticos, dar todo o amor e carinho por aqueles que nos são, que, digamos assim, concordam com tudo, nos apoiam, é muito fácil. A grande dificuldade está em justamente tratar com aqueles irmãos nossos que discordam de nós, que têm uma opinião diferente. Isso é muito difícil para nós. Muitas das vezes esses atritos ocorrem até mesmo dentro de um lar, onde um filho discorda da opinião do pai, a esposa discorda da opinião do marido ou o marido da esposa. Veja, e são espíritos que estão convivendo dentro do mesmo teto, dentro de uma mesma espaço físico. E mesmo assim com muitas dificuldades, porque são pessoas que são simpáticas. Veja, isso já é difícil para nós perdoar, imagina perdoar aquele que nos ofende. Muitas das vezes achamos que aquele que nos ofende é alguém que foi colocado na nossa vida só para nos perturbar. Pelo contrário, a doutrina nos explica que esses que são nossos inimigos são irmãos nossos. E talvez numa outra oportunidade, numa outra encarnação, nós tenhamos tido uma experiência de viver junto e não ter aproveitado. E aí o inimigo talvez tenha sido nós, de fazer o mal para aquele espírito, para aquele colega encarnado ali, não é? Então, veja, todo inimigo nosso não é um inimigo, é alguém que está no nosso caminho, no processo de evolução, para nos auxiliar, para permitir o nosso crescimento. Porque muitas das vezes nós temos que ser impulsionados através da dor para que consigamos nos mexer, sair do local onde nós estamos, da situação que nós estamos vivendo e buscar daí então esse crescimento. Por que estamos no planeta Terra? O que eu quero aqui nesse planeta? Por que eu vim estar aqui nesse planeta, reencarnar aqui? Tem um objetivo. E esse objetivo é justamente a minha evolução moral. É claro que nós temos muita dificuldade de compreender por
espíritos imperfeitos que nós somos, por estarmos presos a essa carne, ao nosso corpo físico. Então, perdemos um pouco a referência do plano espiritual. E aí isso dificulta muito a nossa compreensão. Mas o motivo pelo qual nós estamos aqui é justamente para que a gente tenha a oportunidade de reencontrar com os nossos, entre aspas, inimigos, que na verdade são pessoas que surgem no nosso caminho, justamente para nos auxiliar no processo de evolução. Por quê? Porque um inimigo ele é sempre sincero. É claro que ele vai usar de palavras grosseiras, de palavras muitas vezes que nos causam, não é, uma certa raiva, desperta sentimentos ruins. Ocorre que, normalmente, um amigo nosso, quando for algo que vai nos machucar, no sentido dos nossos sentimentos, ele não fala, não é? Ele não fala, ele não apresenta isso justamente com medo de perder a amizade, com medo de ferir. Então acaba muitas das vezes que os nossos amigos, em determinadas situações, não são muito sinceros, com medo de justamente abalar essa amizade. Já o inimigo, ele vai falar exatamente aquela imagem que você está transmitindo. Exatamente aquele reflexo da tua atitude, não é? Então, o que é importante que a gente tenha em mente é que, na verdade, não existe esse inimigo. E nós chegarmos à perfeição de Deus é impossível. Muito bem, mas como eu vou saber se eu estou efetivamente evoluindo? Se eu estou efetivamente no caminho pelo qual e atingindo os objetivos que eu assumi no plano espiritual quando encarnei aqui no planeta Terra? Essa reflexão a gente vive fazendo, vive pensando e se questionando. Será que eu estou no caminho certo? Será que aquilo que eu faço é o melhor para mim? E é o melhor para aqueles que estão próximos de mim? Nesta passagem, Jesus quer dizer justamente para nós que nós devemos buscar o esforço diário para aceitar todas as dificuldades que surgem na nossa vida, todos os nossos inimigos. Não significa que eu tenha que ter uma relação de amor com o meu inimigo. Não, de forma alguma, não é isso que Jesus fala. Ele fala que eu tenho que aprender a respeitar e muitas das vezes concordar com ele, na sua opinião, porque talvez ele esteja certo. Talvez quando ele me fala algo que me agride, eu tenha que fazer a seguinte reflexão: será que esse irmão não está certo? Será que realmente eu não sou assim? Mas quais são? Não é como eu havia perguntado anteriormente, como é que eu sei que eu estou dentro desse processo de evolução, que eu estou dentro desse processo de crescimento espiritual? Porque o crescimento espiritual ele se dá com a reforma íntima. Ah, mas o que é essa reforma íntima? Como é que eu vou fazer para me mudar internamente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar minha alimentação para que eu esteja o meu organismo mais... Não é isso que Jesus nos diz e nos deixa muito claro. E a doutrina espírita vem nos clarear. A reforma íntima é justamente eu tirar de dentro de mim, aos poucos, o orgulho e o egoísmo. A partir do momento em que eu consigo ir eliminando, diminuindo esse orgulho e esse egoísmo, começa a despertar em mim a caridade. E essa caridade faz com que eu trate todos com muita compreensão, com muita tolerância, com muito amor. Não é? Até mesmo aqueles que se apresentam como meus inimigos. Porque eles têm um papel importante dentro do processo de evolução. Nós temos uma dificuldade muito grande para compreender isso, mas tudo está interligado. Nada acontece por acaso. Veja, essa situação que nós estamos enfrentando na pandemia mundial. Quantos de nós estamos com dificuldades, não é, de nos relacionar com
os nossos filhos, com com as esposas, porque fomos obrigados com os nossos pais, não é? Que fomos obrigados a ficar confinados, tiraram a possibilidade de passeios, e aí estamos todos nós juntos, convivendo dentro do ambiente, participando de uma experiência nunca antes experimentadas por nós, que é ficar um tempo sem poder visitar os nossos amigos, sem poder sair e ter que conviver com os nossos familiares de uma forma muito intensa. E o que é curioso, não é? Nós não podemos muitas das vezes nem abraçá-los em função da possibilidade de transmissão do vírus. Veja que experiência que nós estamos passando, porque não queremos estar perto daqueles que são os nossos inimigos, e ao mesmo tempo não podemos estar muito próximo daqueles que são os nossos amigos. Essa é justamente uma experiência pela qual nós estamos passando, e tem um objetivo de buscar dentro de nós uma reflexão de como eu estou agindo, o que eu estou fazendo, como eu estou aproveitando esta minha encarnação, não é? E aí vem o homem de bem, que é justamente isso, eu conseguiria me aproximar ou ir em direção a Deus a partir do momento em que eu me transforme num homem de bem. E aí o que é um homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, caridade, em sua maior pureza. Ele está sempre interrogando a sua consciência sobre os seus próprios atos. E se pergunta se violou uma das leis de Deus. Veja, ele está constantemente preocupado, o homem de bem está constantemente preocupado com seus atos, de como ele está agindo, de como ele está agindo para com o próximo, não para consigo mesmo. Porque nós irradiamos e recebemos de volta aquilo que nós irradiamos, o que é perfeitamente normal, não é? Eu recebo de volta aquilo que eu irradiei. Então, se eu distribuo o amor, eu recebo o amor de volta. Ah, mas o meu inimigo pode muitas das vezes não entender esse amor e me responder de uma outra forma. Paciência. Paciência. Você está agindo para esperar um retorno, para ter uma vantagem, ou porque esse é seu modo de ser? Aí é que entra a nossa reflexão. Quando Jesus nos diz para amar os nossos inimigos. Porque o inimigo dificilmente vai reconhecer, vai vir para agradecer, não é? Pelo contrário, ele vai procurar se afastar. E tem um exemplo que é muito bom, que a gente toma na vida da gente. Sempre que alguém vem com uma pedra, ou vem para nos agredir, a gente responder com um sorriso. Nós não entrarmos na mesma frequência de ódio, enfim, ser caridoso com aquele inimigo, com aquele que vem nos agredir. Isso desarma qualquer um. Todos vocês, eu tenho a certeza, que já passaram por essa experiência. Ou receberam isso, não é? Esse carinho numa hora em que estavam a ponto de agredir alguém, ou emitiram essa luz, esse amor, quando alguém estava na iminência de agredir, de xingar. Um sorriso sincero, ele destrói qualquer arma. É isso que nós temos que buscar dentro desta encarnação que nós estamos, dentro dessa oportunidade que nós temos. Então, a essência da perfeição é a caridade. Agora, para que nós possamos ser caridosos, nós temos que eliminar de dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Pensa bem, muitas das vezes os atritos que surgem
Não é justamente porque uma das partes está sendo egoísta? Justamente porque para ela é tão difícil reconhecer o erro, seu orgulho não permite. Ou muitas das vezes são por ações egoísticas, aonde o que eu quero é levar vantagem. E, se possível, mais vantagem do que o outro. Material, em todos os sentidos. Então, cabe uma reflexão para nós, o que me move? Por quê? Não é? O que eu faço da minha vida? Nós temos a liberdade total para viver a nossa vida como um homem de bem, colocando a caridade acima de tudo, mas a caridade verdadeira, não é? Não aquela por interesse, não é aquela caridade que a gente faz esperando um retorno. Ah, eu vou ser caridoso porque daí eu vou ganhar bônus horas. Ah, eu vou fazer caridade com o próximo porque daí eu não vou ficar no umbral, eu vou direto para os planos superiores. Isso não é caridade. Isso é interesse. É egoísmo. Nós estamos tomando uma ação disfarçada, uma ação egoísta, disfarçada de ajuda ao próximo. Mas na verdade não. Nosso interesse é no nosso futuro e não em auxiliar o próximo. E muitas das vezes nós acabamos fazendo isso assim, agimos assim. Isso é devido à nossa pequenez espiritual. Nós estamos num processo de crescimento. E aí nós vamos, aos poucos a gente vai aprendendo. Nas várias encarnações que nós vamos passando, nós vamos aprendendo isso. Nós vamos exercitando. E aí o que é importante? Como eu vou tirar esse orgulho e esse egoísmo de mim? Somente através de uma reflexão contínua e diária dos meus atos. Sempre parando, colocando a cabeça na hora de dormir e fazendo nossa reflexão. Será que hoje eu poderia ter agido diferente? Será que hoje eu poderia ter amado um inimigo? Ou eu fui e tratei de uma forma comum, como todos tratam, como é colocado nessa passagem, não é? Nessa parábola, onde compara o cristão com o cobrador de impostos, com aqueles que utilizam de outras fés diferentes das nossas. Será que eu não estou agindo assim? Então, Jesus traz para nós essa reflexão de como agir em relação ao próximo. E fala que nós conseguimos melhorar a partir do momento em que nós praticamos a verdadeira caridade. Não é? A gente não deve alimentar o ódio. E é tão difícil isso, é tão difícil. Muitas das vezes a gente recebe no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, não é? Nós estamos em constante provação. Quando alguém faz algo que diferente daquilo que nós queríamos que fosse feito e desperta dentro de nós aquele ódio, muitas das vezes até a vontade de vingança, de esperar uma oportunidade para logo em seguida retribuir o mal com o mal. E é essa reflexão que Jesus nos traz. Nós estamos aqui no planeta Terra para crescer espiritualmente. E como é que nós vamos conseguir? Evoluindo moralmente. Vamos lá, eu acho que a gente tem vários exemplos na nossa vida de pessoas que são caridosas, que abriram mão do seu egoísmo e do seu orgulho em prol do próximo. A gente tem N exemplos. Ah, mas eu tenho dificuldade, porque a minha vida é extremamente complexa. Todos na minha volta, meus filhos, meu marido, meus pais, todos são pessoas muito difíceis de lidar. E aí, se nós estamos nesse ambiente, é este o ambiente que eu preciso para eliminar de mim o meu orgulho e o meu egoísmo. E sejamos sinceros, muitas das vezes as nossas atitudes, como eu disse, são egoísticas, muito mais egoísticas do que a gente admite.
E o orgulho, então, que tristeza, quando nós temos orgulho ferido e aí vem de nós aquela vontade de vingança. Então nós temos que ser indulgentes com as falhas dos nossos irmãos. É compreender que nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Vocês que estão assistindo também não são perfeitos. Se fossem perfeitos, não estariam aqui no planeta Terra. Não estariam num planeta de provas e expiações. A partir do momento em que nós aceitarmos esta verdade, nós vamos começar o processo de mudança. Porque para que se inicie um processo de mudança, se faz necessário, em primeiro lugar, que a gente entenda que nós não somos perfeitos e que nós precisamos mudar. De nada adianta eu ficar alimentando o meu pensamento, buscando a vingança, o meu orgulho foi ferido pelo meu irmão. E aí pensando justamente naquela oportunidade da vingança, na oportunidade de retribuir. E muitas das vezes nós ficamos remoendo isso. É esse convite que Jesus nos faz, para que a gente deixe de lado essas imperfeições dos nossos amigos e inimigos e sigamos em frente. Amor, 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 sempre amor. Não é? É importante que... E aí, o que é um bom espírita? Já que estamos falando aqui para os espíritos, o que é um bom espírita? O que caracteriza um bom espírita? É perfeito? Não! Ninguém é perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. É justamente o que caracteriza um bom espírito, é o seu esforço contínuo para eliminar as suas más tendências. É o seu esforço no dia a dia, não é errar. Errar, todos nós erramos no dia a dia. Mas é justamente buscar esta correção, mudar o rumo. Errei, puxa vida, errei. Eu não vou errar mais com meu irmão. Eu vou procurar agir de uma forma diferente, fazendo aquela reflexão antes do sono, não é? E aí diz, o que eu posso ser melhor? E verificar muitas vezes, se alguém me agrediu, será que não fui eu que criei essa situação? Será que se eu tivesse sido mais caridoso, mais amoroso, ele não teria sido diferente? Eu garanto, meus irmãos, que 100% das vezes a gente vai chegar à conclusão que teria um desfecho melhor, que teria se nós não fôssemos orgulhosos e egoístas. Vamos pensar seriamente, vamos refletir seriamente a respeito disso, e nós veremos que a maioria das vezes são situações pela nossa forma de agir, nossa forma de pensar, porque antes de agir nós pensamos. E quando pensamos de forma egoística e com orgulho, o resultado não é o melhor. Com certeza. Mesmo que a pessoa do outro lado não te expresse, a gente sabe que nós constantemente magoamos, desapontamos os nossos colegas de caminhada, nossos amigos, nossos irmãos, os nossos filhos. Quando a gente abre o coração, e aí o nosso orgulho não deixa. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, o nosso orgulho não deixa. Eu não vou reconhecer meu erro. Se eu me reconhecer meu erro, eu vou estar me diminuindo. E não é. Quando se reconhece um erro, aí é que está a grandeza de um espírito encarnado. É essa capacidade de entender que por vezes erra, por vezes acerta, porque ninguém é perfeito. O que eu tenho que procurar é acertar mais do que errar. Eu não posso partir do princípio de que eu não tenho condições de evoluir. Eu tenho, eu quero e eu posso. Mas isso vai depender do meu esforço diário. Não é? Então, aquele que me causa uma certa dificuldade, eu tenho que aprender a respeitar. E até mesmo os nossos irmãos de caminhada, que também acompanham a doutrina espírita, assim como nós, que vêm nos grupos de estudo, que participam das atividades das casas,
também são irmãos nossos num processo de evolução. Muitas das vezes chega na casa pelos fenômenos, como eu disse no início, não, eu vou fazer a caridade, porque daí, lá no céu, depois no plano espiritual, se tiver tudo certo, eu vou ficar numa situação melhor. Isso não é caridade. Isso é troca, é interesse, eu estou sendo egoísta, porque a minha atitude, em primeiro lugar, está pensando no que eu vou receber de volta, e não no amor que eu estou entregando para aquele que necessita. É muito difícil? Muito difícil. Complexo? Nem tanto. A complexidade está justamente nós aceitarmos e entendermos que somos espíritos imperfeitos, que todos nós temos defeitos, que todos nós temos que evoluir e que muitas das nossas ações são egoísticas, são orgulhosas. E vamos pensar, vamos ver na raiz das nossas ações, vamos pensar bem, olhar bem, fazer uma reflexão, não é, das nossas, com um amigo nosso, fazer uma reflexão de uma atitude de um amigo em relação a nós, se não foi nós que causamos essa situação, no sentido de pegar ele e fazer com que o reflexo seja justamente uma agressão, um desprezo, porque ninguém gosta, não é? Nós estamos incessantemente trocando energias com aqueles que estão próximos de nós. E a gente sabe muito bem que se eu alimento uma raiva, se eu alimento uma mágoa, isso irradia e faz mal para mim mesmo. Então, o convite que a gente tem é justamente esse. Essa passagem do Evangelho é só o início, é só uma introdução, não é? Porque depois nós teríamos a parábola do semeador, e aí nós teremos mais algumas, não é? As instruções do Espírito, o dever do Espírita, certo? Mas que não daria para nós explanarmos aqui em 30 minutos. Mas o que é o resumo, e eu gostaria que ficassem para todos vocês que estão aqui nos assistindo, né, assistindo a nossa palestra, não é? É isso. Primeiro, vamos fazer o esforço para tirar de dentro de nós todas as atitudes egoísticas. Não é fácil, não é? Mas vamos fazer um esforço. Sejamos menos orgulhosos, dia a dia, aos pouquinhos. Nenhuma evolução acontece da noite para o dia. É tudo um processo lento. Por quê? Porque depende de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém vai mudar. Os meus inimigos ou aqueles que eu tenho uma certa dificuldade de relacionamento não irão mudar. Então quem é que tem que mudar e sair dessa sintonia? Eu. Vem para discutir? Não discute. Xinga? Não dá bola. Ai, porque agrediu, esquece. Tenha calma. Ah, porque eu gostaria que o meu filho fizesse isso, aquilo. Calma. Ele tem, dependendo da idade e das consequências, ele tem a vontade dele. A mesma coisa a esposa, não é? A gente tem que buscar sempre harmonizar, certo? Colocando aquilo que a gente entende como correto, como o melhor caminho, mas respeitar. Com o tempo, chegará a evolução desse espírito. E aquilo que nós não realizarmos nesta encarnação, nós teremos outra oportunidade. Porque na essência, na nossa essência, nós somos espíritos, num processo de evolução e crescimento. Então, o que eu gostaria de convidar todos vocês é para refletir a respeito disso, a procurar no dia a dia, aos poucos, ir retirando de dentro dos nossos corações esses sentimentos de orgulho e egoísmo, e deixar aflorar, que está dentro de nós, a verdadeira caridade, aquela caridade que a gente faz ao próximo sem qualquer interesse, assim como uma mãe faz por um filho.
não é? Ama, independente da situação, independente do que aconteça, sempre amor. Então, que nós tenhamos uma reflexão a respeito disso. Eu agradeço mais uma vez em nome da Discípulos de Cristo por essa oportunidade de trazer essa reflexão, que nós possamos aos poucos ir eliminando dentro de nós esse orgulho e esse egoísmo e deixe aflorar a verdadeira caridade, que é o que vai nos auxiliar no processo de evolução. Porque nós não vamos discutir mais, nós não vamos nos magoar com aquilo que falam, não é? A gente vai ter uma vida tranquila. E isso é o que importa. A partir do momento em que eu colocar em prática esses meus atos, de não buscar a agressão, não buscar xingamento, não buscar, enfim, acalma. Não significa com isso que eu tenha que aceitar tudo o que me é imposto. Se algo que é colocado a mim não está de acordo com os meus valores, eu me afasto. Mas não para isso eu não precise usar de violência, obrigar. Não é? Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade e peço que reflitam. Leiam as obras básicas, leiam o Evangelho, façam o Evangelho no lar, busquem o aprendizado, não é? Façam uma prece diariamente, que aos poucos nós conseguiremos mudar a sintonia do nosso planeta e evoluirmos, que é o único objetivo pelo qual nós estamos aqui. A gente não está aqui para ter bens materiais, não. Nós estamos aqui para evoluir. E a verdadeira felicidade está junto à caridade, porque fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos e uma boa noite.